Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, para falar aqui um pouco, na verdade, compartilhar com vocês uma experiência que eu tive na escola de música onde eu trabalho. E uma experiência muito simples, né? Tivemos um recital bem pequenininho, né? Porque um recital de meio de ano, enfim, às vezes a gente tem muitos compromissos e não conseguimos organizar todos, né? Mas foi um recital muito pequeno, breve, mas muito gratificante, né? E eu quero juntar essa experiência que eu vou trazer para vocês com um outro vídeo que eu trouxe não tem muito tempo, onde eu falo o que existe, né, o que há de mais maravilhoso no ser humano, que é justamente a expressão da sua alma, a expressão do seu coração, quando ela se desenvolve através de um processo de formação e ela pode se expressar livremente, né? O, Muitas vezes a gente tem a impressão de que por essa alma, né, por essa vida espiritual ser algo inato em nós e não adquirido, ou seja, já nascemos com isso, nós não tenhamos nenhum tipo de empecilho, de dificuldades para presenciá-la, né? Mas na verdade isso é um engano, né, que nós temos. Do contrário, né, o quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais íntimo, quanto mais natural nos é uma coisa, mais difícil para nós conquistá-la ou vivê-la, por mais contraditório que isso pareça. E por isso, para nós e para muitas pessoas, para a grande maioria das pessoas, é muito mais fácil viver uma vida instintiva, uma vida em que as coisas não busquem uma finalidade clara. Simplesmente há que viver aquele carpe diem de forma comum que nós vivemos, que nós conhecemos hoje, né? O qual simplesmente aproveita os finais de semana e sextou e trabalha porque sim, né? Já tem que trabalhar, somos obrigados a isso e não busca nada mais além disso, né? A vida se fecha aí. O que acontece é que muitos, né, já devem ter percebido isso, né? Principalmente se acompanhar aqui o canal, a gente trata justamente desses temas. Que não, isso não é o suficiente, né? Tanto esse estilo de vida como simplesmente viver a vida não basta para que a gente possa manifestar, expressar aquilo que há de mais profundo em nós, né? E justamente nós precisamos de um certo treino, de um certo domínio. Alguns falam de um processo de imitação de Cristo que faz parte, né? Ter um modelo, alguém que nós devemos imitar, nos inspirar e podemos pensar em outros elementos, né? Na Grécia clássica tinha os heróis que eram esses modelos de vivência, esses modelos daqueles que nós deveríamos ser quando nós fôssemos crescer, né? Quem serei quando crescer? E não tinha uma atividade específica, mas sim um modelo de conduta, um modelo de ação dentro de certas dificuldades que eram representadas por uma série de animais mitológicos ou desafios impossíveis de serem transpassados sem ser um ser especial ou sem uma certa ajuda mágica, uma certa ajuda divina. E isso falava bastante da nossa vida, né? Não simplesmente porque há um símbolo, né, nisso de ser um herói, e que todos nós de alguma forma somos esses heróis, porque temos essa parte espiritual e essa parte material, como é explicado, né, que o herói sempre nasce de um deus, de um mortal, ou de uma deusa e um mortal. Mas o fato é que o herói passa por provações para manifestar o que há de melhor. Ainda os mais poderosos, como Hércules, como Aquiles, né? É, Orfeu, né? O herói mago, músico, e as provações que ele precisou passar para poder trazer à tona aquilo que ele havia de mais profundo, de mais poderoso. Foram muitas, né? Então, nesse processo, tudo nos indica que a vida vai nos provar para que a gente possa
trazer de dentro, reduzir, manifestar o nosso melhor valor. E isso se aplica totalmente ao processo de aprendizado de qualquer tipo de arte. Então, no caso, o recital que fizemos foi um recital de piano, né, do aula de piano, e para que as crianças possam trazer aquilo que elas têm de melhor à tona, elas precisam passar por um processo que é um tanto rígido, um tanto assim, não é doloroso, não é agressivo, nada disso. Ele é um processo de formação que passa por uma série de etapas metódicas, e essas etapas podem ser um tanto enfadonhas, podem ser um tanto chatas, mas faz parte do processo de se trabalhar. E enquanto a gente não consegue se trabalhar, enquanto a gente não consegue se colocar uma disciplina, não é possível que nós expressemos o que nós temos de melhor. Tá? Fazer uma ligação, uma conexão com o que está aqui em Hugo de São Vito, né? Eu nem ia falar desse livro hoje, né? Mas porque já falei bastante nos últimos dias, né? E vou falar mais um pouco, né? Ainda essa semana. Mas o que ele fala aqui, que a humildade é necessária para quem quer aprender. E o princípio do aprendizado é a humildade, né? Em um outro livro ele fala sobre a humildade ser o fomento para a disciplina, ou seja, o alimento para a disciplina. Se a gente faz uma conexão entre todas essas coisas, a gente entende diretamente que o aprendizado nada mais é do que a aplicação da disciplina. Disciplina enquanto aquela capacidade de desenvolver um compromisso ao longo de um tempo e superar os desafios, superar as implicações que esse compromisso vai me exercitar, me impor, né? Não se trata simplesmente de um hábito adquirido, mas sim de um hábito que eu imponho à minha personalidade, né, ao meu corpo e à minha alma, por consequência, que há um processo de consciência ali que é desenvolvido e melhorado dia a dia. Quando a gente fala simplesmente de um hábito, a gente não tem um processo de evolução muito claro, muito estabelecido. Simplesmente nós queremos adquirir um hábito específico. Mas quando nós falamos de uma disciplina, a gente pensa naquela ideia de ser um pouquinho melhor a cada dia, né? Ser 1% melhor a cada dia. Essas ideias todas que nós trazemos para quando temos uma tarefa árdua pela frente, né? E isso faz parte da vida de todos nós. Precisamos desenvolver tarefas árduas, desenvolver tarefas grandes, trabalhar em coisas que vão serem desenvolvidas ao longo de um tempo extenso. Eu lembro de um professor que falava o seguinte, né, num dos seus livros: como eu posso comer um elefante, né? E bom, é muito simples, é só eu dividir ele em muitos pedaços. Então, nossos grandes empreendimentos na vida, como esse professor falava, é como comer um elefante. A gente precisa partir ele em vários pedaços, mas de uma só vez não vai dar. Assim também nossa energia, nossa disciplina, ela precisa estar capacitada para fazer esse pouco cada dia. Eu considero que só é um verdadeiro estudante, um discípulo da matéria, né? Seja da filosofia, seja da música, que são áreas que exigem bastante, né? Quando a gente fala de música erudita, enfim. Eu só considero que é um verdadeiro estudante nisso quando é capaz de fazer exatamente as mesmas coisas todos os dias, porque essa capacidade de fazer as mesmas coisas indica a disciplina. E quando eu falo de fazer as mesmas coisas, não é porque a gente vai entrar numa repetição mecânica que caracteriza o hábito, mas sim de repetir certos procedimentos, certos processos que nós precisamos fazer para alcançar nossa finalidade. Basta pensar o seguinte, né? Se eu tenho uma corrida ou uma caminhada longa para se fazer,
eu vou caminhar como eu caminho normalmente, seja para ir daqui até a cozinha. Mas se eu tenho 300 metros para caminhar, eu vou fazer a mesma caminhada do mesmo jeito, com a diferença que eu vou precisar fazer certas pausas e dosar essa caminhada ao longo de alguns dias. Mas eu vou conseguir caminhar igual. E o processo de caminhada não muda, seja daqui para a cozinha e daqui para 300 metros ou 300 quilômetros adiante. Mas o que muda é a aplicação disso, o planejamento disso e como eu vou desenvolver isso ao longo de um tempo. Então, esse processo de disciplina consiste em domar certas coisas. No caso da música, estamos falando diretamente do corpo, que não obedece aos nossos movimentos. E quando nós queremos tocar o instrumento, ele faz algo que nós não queremos, né? Me lembra um pouco aquela frase famosa, né, de São Paulo. Não, só faço o mal que não quero e não faço o bem que quero, né? Algo assim. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Algo nesse sentido. E o corpo ele vai ser nessa mesma linha. Ele vai simplesmente ser resistente aos seus movimentos porque ele não está disciplinado, ele não está, de certa forma, adestrado a te obedecer e a fazer com que, no caso, os dedos se movam de uma forma inteligente, economizando a sua energia e sendo direto nos movimentos. Então, à medida em que vamos fazendo isso com o corpo, o instrumento responde melhor. E pensa que coisa interessante, né? Tivemos um momento ótimo nesse recital, onde as crianças tocaram coisas bem simples, bem não vou dizer normais, assim, né? Porque não é uma questão de menosprezar o que se faz. Justamente, não quero cair nisso. Mas elas tocaram coisas bem simples que não que para uma pessoa que vai assistir um recital profissional não é nada demais, né? Não é nada impressionante, não chama a atenção. Porém, se nós pensarmos que aquelas crianças estavam ali, né, apresentando um fruto de um trabalho construído ao longo de um tempo, muitas delas estavam com bastante medo, né? Não foram tantas assim também. Algumas delas, na verdade. Então, tentamos 5 delas, 6, duas estavam um pouco receosas, né? Então tivemos a luta contra certas inclinações, certas paixões como o medo e, né, bem, correu tudo muito bem, melhor do que eu estava esperando. E muitas vezes não pela disciplina delas, porque muitas delas não estudam nada em casa, né? Isso é um problema, inclusive, né, da profissão de incentivar os alunos ao estudo. Isso é uma coisa muito difícil, né? Geralmente eles não têm essa inclinação natural, né, a fazer esse desenvolvimento todo dia. Então eles ainda não são pianistas de fato, porque ainda não abraçaram essa disciplina, né? E tudo bem, faz parte do processo. Ou talvez eu esteja sendo exigente demais. Porém, o fato é que a gente poderia fazer claramente essa distinção, porque por uma questão de diferenças, né? Diferenças da construção, né? Como nós construímos um artista. Então, esse elemento de mais maravilhoso, essa alma, só vai se expressar quando a disciplina estiver bem estabelecida e a gente puder não se contorcer muito no momento em que vamos nos expressar. Quando nós queremos escolher as melhores palavras para falar aquilo que nós estamos sentindo. Quem já discursou em público sabe que a primeira vez que nós falamos em público é um desastre, né? E, bom, faz parte. Ou então,
as pessoas já têm aquele dom natural, né, da fala. Porém, no geral, quando a gente faz isso a primeira vez, é um desastre. A gente precisa ir construindo isso. O que a gente precisa construir? É o sentimento que a gente tem pelas coisas? Normalmente não. Normalmente a gente já possui um sentimento natural por aquilo que nós estamos falando. Ou outras vezes sim, mas geralmente não. Mas o que a gente precisa construir é esse domínio, né, desse medo, dessa vergonha, desse embaraçamento que nós ficamos quando nós estamos na presença de outros. Às vezes a gente se sente mais envergonhado na presença de pessoas conhecidas, né, do que de pessoas desconhecidas. Coisas estranhas da nossa personalidade. Pois bem, quando nós, então, empregamos essa disciplina e formamos um conjunto de habilidades, sejam elas técnicas ou sejam elas corporais, mas que são técnicas também, mas não era isso que eu queria dizer, corporais ou emocionais, vamos dizer assim, pronto, melhorou. Então, sejam elas emocionais ou corporais e com uma técnica específica, ou seja, buscando tirar o melhor que cada elemento desse tem para oferecer, nós vamos então desenvolvendo uma espécie de estrada, uma estrada que liga diretamente o nosso ser ao nosso corpo, permitindo uma expressão clara, coerente, bela, vivaz, potente e capaz de transmitir uma força da alma que é a beleza. Então, eu preciso, para me expressar com a minha alma, eu preciso, para poder trazer esse que há de mais maravilhoso no ser humano para fora, eduzir isso, ou seja, eduzir é um processo de educação, tá? Para que eu possa me educar, eu preciso então dominar o corpo, dominar as emoções, dominar minha mente, para que elas não fiquem vagando, né, por aí minha mente, nem as emoções fiquem totalmente assustadas e dispersas, soltas e não condensadas como elas devem estar, porque as emoções, elas quando estão bem dominadas, bem assentadas, elas dão uma coesão clara para nós, daquilo que nós devemos fazer, daquilo que é o nosso objetivo. Do contrário, quando elas estão dispersas, o nosso apetite, nosso direcionamento fica muito confuso. Ainda que nós tenhamos uma decisão de fazer algo. E o nosso corpo precisa ter a habilidade, a técnica, o condicionamento apropriado para fazer a atividade. Então, nesse recital, eu pude perceber isso, né? Essa capacidade de desenvolvimento que algumas pessoas vão ter, que as crianças tiveram, e ao entender isso, essa batalha interna que todos passam e o que a gente e que é necessário para desenvolver, né, a musicalidade, né, nesse caso, as pessoas vão aprender a compartilhar, ouvir o que está sendo tocado, o que está sendo transmitido. É muito bom essas situações de recital que a gente percebe as pessoas prestando atenção na música, prestando atenção na arte. É muito bom poder ver as pessoas apreciando o processo e a luta do desenvolvimento humano, do adquirimento, não, como é que fala isso? Da aquisição de uma habilidade, de um domínio interno para se expressar, né, como beleza, tá? Então, depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o compartilhamento da arte e como é bom fazer isso, né, com pessoas que não precisam ser necessariamente artistas. Esse vídeo acabou falando da necessidade que nós temos de desenvolver certos elementos, certas capacidades para expressar a nossa alma. Ok, ficamos ficando por aqui então. Caso você tenha interesse em me acompanhar em leituras como essa do São Vito, do modo de meditar e aprender, fica o link do Clube do Livro abaixo aqui na descrição.
e entre em contato conosco por lá. Se você tem interesse em mais vídeos como esse, se inscreva no canal, dê um like no vídeo e deixa um comentário. Comenta alguma coisa que te agregou essa explanação, o que você tenha gostado. Sempre bom compartilhar com vocês essas experiências e até a próxima. Tchau, tchau.